Boa tarde, meus amigos, prontos para mais uma reflexão semanal. É com muita gratidão que nos encontramos mais uma vez. Quase que já estamos no final desse livro, né? Hoje é o penúltimo capítulo, a penúltima história, que vai tratar sobre reencarnação. A historinha é uma história simples, né? Uma metáfora para ilustrar bem o que seria esse despertar, o que seria essa reencarnação. Chama-se No Reino das Borboletas, de Irmão X. A história conta assim. À beira de um charco, formosa borboleta pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequeninas lagartas atônitas. Não temais, sou eu, uma irmã de raça. Venho para comunicar-vos esperança. Nem sempre permanecereis coladas à erva do pântano. Tende calma, fortaleza e paciência. Esforçai-vos por sucumbir aos golpes da ventania, que de quando em quando varre a paisagem. Esperai, depois do sono que vos aguarda, acordareis com asas de puro arminho, refletindo o esplendor solar. Então não mais vos arrastareis, presas ao solo úmido e triste. Adquirireis preciosa visão da vida. Subireis muito alto e o vosso alimento será o néctar das flores. Viajareis deslumbradas, contemplando o mundo sob novo prisma. Observareis o sapo que nos persegue, castigado pela serpente que o destrói, e vereis a serpente que fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem. Enquanto a mensageira se entregava à ligeira pausa de repouso, ouviam-se exclamações admirativas. Ah, não posso crer no que vejo. Que misteriosa e bela criatura! Será uma fada milagrosa? Não possui de comum conosco. Irradiando o suave aroma do jardim em que se demorava, a linda visitante sorriu e continuou. Não vos confieis à incredulidade. Não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante da nova forma que a natureza nos reserva. Ontem vivia convosco, amanhã vivereis comigo. Equilibrar-vos-ei no imenso espaço, desferindo voos sublimes à plena luz. Libertados do chavascal, elevar-vos-ei felizes. Conhecereis a beleza das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas, a delícia da altura e a largueza do firmamento. Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, distendeu o corpo colorido e, voltando graciosa, desapareceu. Nisso, chega ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que andava ausente, e ouvindo as entusiásticas referências das companheiras mais jovens, ordenou irritada. Calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez, mentiras, divagações. Fujamos aos sonhos e aos desvarios. Nunca teremos asas, ninguém deve filosofar. Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. Desçam do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos este lugar amanhã. Encontrei a horta que procurávamos. Será nossa propriedade. Nossa fortuna está no pé do couve que passaremos a habitar. A morte e o nada, nada mais. Calaram-se as larvas desencantadas. Caiu a noite e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu sem despertar no outro dia. Estava ela completamente imóvel. As irmãs preocupadas observavam, curiosas, o fenômeno e puseram-se na expectativa. Findo algum tempo, com infinito assombro, repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se metamorfoseara numa veludosa falena voejante e leve. Bem interessante, né? Tem vários pontos aqui interessantes. A questão do despertar de cada um.
né? Os avisos, as notícias do além-túmulo que chegam para nós através do Espiritismo, as pessoas que descrente de tudo que, além da vida, né, que os nossos olhos podem enxergar, porque tem pessoas que só acreditam naquilo que elas estão vendo à sua frente, o que está além, para elas não existem. Aqueles que vêm para nos desanimar, né? E, por final, crendo ou não crendo, é uma lei. A reencarnação é uma lei, né? Que todos nós vamos ter que, da mesma forma que teremos que atravessar as portas da matéria através da morte, também teremos que ingressar na matéria através da reencarnação. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual a diferença de encarnação e reencarnação, né? Então, por exemplo, na questão 132 do Livro dos Espíritos, né, Kardec, ele traz algo, né, para gente entender isso aqui, né? Então, aqui, é possível compreender o objetivo de encarnar. O que é encarnar, né? Então, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, é a partir disso aqui, né, que nós vamos estabelecer essa diferença entre encarnação e reencarnação. Encarnar é quando a criação ela toma forma material e ela encarna pela primeira vez, a fim de progredir. Então, Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, ele permitiu que adentrássemos a carne para quê? Para, em contato com as vicissitudes da vida, pudéssemos aprender, né? Nos melhorar através das coisas que nós vamos, das experiências que nós vamos viver aqui na Terra. Então, todo espírito, ele tem que passar pelas vicissitudes da vida, né? Que são as coisas que acontecem na vida, as experiências, né? Boas e ruins. São experiências que nos levarão, quer dizer, levarão o espírito ao amadurecimento, né? Ele aprende a conviver com as adversidades, né? E a ter o seu poder de decisão. Então, aprender a usar devidamente o quê? O livre-arbítrio, né? Então, todo espírito ele tem que passar pelas vicissitudes da vida. Então, é aqui que muitos espíritos se equivocaram, né? Fizeram um mau uso do seu livre-arbítrio e acabaram por se comprometerem com a encarnação deles, né? E em vez de aprenderem, eles acabaram saindo da linha providencial. Quer dizer, pegaram atalhos, né? E esses atalhos, como não foram muito corretos, né? Não estavam dentro das leis divinas, acabaram se endividando, né? Então, daí vem o quê? A necessidade de reparar esse erro. A necessidade da reencarnação. Então, encarnar lá é quando eles encarnaram pela primeira vez para aprender. Erraram, a necessidade de reparar aquele erro, a reencarnação, né? Que é, portanto, o quê? O processo de aprendizado e a evolução do espírito, que o espírito precisa passar. Então, para se chegar a evoluir, ele tem um caminho que todos nós precisamos traçar, né? Todos os nossos atos, eles têm uma consequência, né? Então, tivemos primeiro contato com as vicissitudes, com as provas, com o arrependimento, com a expiação, com a reparação para a gente evoluir. Então, lá atrás, nas primeiras encarnações, na primeira encarnação, né, nos primeiros contatos, tivemos desvios, vamos dizer assim, né? Então, tivemos que passar por algumas provas para aprender a lidar com as experiências, com o livre-arbítrio, né? Erramos. Quando voltamos para o mundo espiritual, bate o arrependimento, a gente
tem uma ampla visão de consciência, bate esse arrependimento, a gente pede, né, implora muitas vezes, para, como é que se diz, reparar esse erro. Então vem, renasce na carne, na reencarnação, passamos pela expiação, porque precisamos nos depurar, pagar aquilo, reparar aquilo que a gente deve, para que a gente venha posteriormente a evoluir, né? Na Gênesis, no capítulo 11, diz no item 26, de acordo com a Gênesis, a encarnação ela não é uma punição para o espírito, como muita gente pensa, né? A reencarnação está punindo. Pelo contrário, né? Ela é uma condição ligada ao espírito, à sua inferioridade. Se ele precisa reencarnar, é porque ele está devendo, né? E o reparar esse erro é uma dádiva que Deus, a misericórdia de Deus nos acudindo, nos dando a oportunidade de nós resgatarmos esse passado culposo, né? Repararmos os erros que nós, porventura, tenhamos cometido, né? Então, está ligado à condição de inferioridade do espírito, né? E também ao meio de se progredir. Então, não é uma punição, pelo contrário. À medida que moralmente o homem ele vai se elevando, mais o seu espírito se desmaterializa, mais ele vai se desprendendo das coisas terrenas, das coisas materiais, né? Quer dizer, isto é, ele se depura e mais se espiritualiza. Então, suas faculdades, suas percepções, elas vão se ampliando. E como sempre, se estamos em sintonia com as coisas espirituais, né, torna-se um ser mais alegre, um ser mais feliz, um ser mais propenso à realização do seu progresso. Então, encarnação não é uma punição, pelo contrário, é uma dádiva de Deus, a misericórdia de Deus nos dando, agindo em nós, nos dando a oportunidade de nos melhorarmos, né? Então, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se há limites para a encarnação. Quais são esses limites, né? O Espírito de São Luís responde, ele diz assim que, do ponto de vista material, a encarnação na Terra, ela se limita aos mundos inferiores, né? E próprio da condição do espírito. Então, se ele precisa reencarnar, é porque ele está endividado. Ele ainda é um espírito inferior. Quanto mais rápido ele se purifique, se desvencilhe das suas paixões inferiores, mais ele vai se afastar dessa condição inferior. Então, quanto mais elevado, mais espiritualizado, mais a materialidade do seu envoltório diminui, porque à medida que ele vai evoluindo, né, ele vai ocupando espaço em planetas mais evoluídos, ele vai se desmaterializando, o corpo que vai abrigar o espírito dele, né? Então, acontecendo esse despertar, né, também vai mudar o quê? As condições energéticas desse espírito, né? E daí vem a necessidade de renascer em outros planos mais elevados. E assim, até chegar, né, ao nível de planos superiores. E quando ele estiver na erraticidade, que é quando ele volta para o plano espiritual, né, o intervalo entre uma encarnação e outra, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme ele está mais ou menos desmaterializado, né? Então o espírito evolui, ele se desmaterializa, ele tem, como é que se diz, a oportunidade de reencarnar em planos mais superiores, então menos denso será o corpo fluídico desse espírito, né? Porque cada planeta tem a sua própria organização, estrutura celular, condições energéticas para esses espíritos que lá vão encarnar, né? Continuando. Nos planos mais adiantados, o corpo ele é menos denso. Então, os espíritos estão menos sujeitos às vicissitudes. Em graus elevados, eles são fluídicos, né? Menos matéria. À medida que ele evolui, se desmaterializa. Cada plano em que o espírito encarna será seu envoltório
apropriada à natureza deste mundo, ok? Outra coisa, na questão 25, ele fala sobre a necessidade da encarnação. Ele pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? São Luís continua respondendo: é necessária a passagem dos espíritos pela vida corporal para que possam cumprir os desígnios de Deus, que Deus confia, né? Para o seu próprio bem, seu desenvolvimento, sua inteligência. Então, o homem recebe a oportunidade da reencarnação para o seu desenvolvimento, para o seu progresso. Deus, sendo justo e perfeito, ele aplica essa lei igualmente a todos os seus filhos, né? Ele não tem privilégio para A, para B, para C, para D. Todos foram criados da mesma forma, simples e ignorantes. Então, ele estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e deu a mesma liberdade para aprender a usar o livre-arbítrio. O ponto que diferenciou, né, uns dos outros foi o quê? Por que uns ascenderam e outros tiveram que reencarnar? Porque foi um dos outros foi... o que diferenciou um dos outros foi o quê? Foi o caminho que cada um resolveu tomar pelo livre-arbítrio. A encarnação ela é apenas um estado transitório. Os que desempenham com zelo essa tarefa, logicamente, rapidamente eles compreenderam e menos sofreram e mais cedo receberam os seus benefícios, né? Tiveram a oportunidade de ascender para planos mais superiores, compreender com mais rapidez. Então, o sofrimento, o contato com as vicissitudes da vida nos causa muito sofrimento, mas também ensina, que são as experiências necessárias. Esses que compreenderam, logicamente, eles terão menos contato, sofrerão menos, né? E, como é que se diz? Galgarão mais rápido a sua ascensão para mundos superiores. Certo? Continuando. Os que insistiram no caminho contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, prolongam penosamente a necessidade da reencarnação, que é quando se torna o castigo. Então, quanto menos ele entender isso aí, quanto mais afastado ele for das questões espirituais, das questões das leis de Deus, mais tempo ele precisará reencarnar, né? Mais tempo ele terá contato ainda com a vida terrena e isso vai tornar-se o quê? Um sofrimento, porque ele tem que toda vez, se ele não compreender, ele vai recomeçar naquele ponto em que ele não entendeu aquela questão que ele precisa melhorar no seu espírito. Não apagando todas as experiências, né? Porque o espírito não apaga as experiências vividas, ele vai acumulando seus conhecimentos, né? Mas as questões morais precisam também acompanhar a questão intelectual, né? Muito bem. No capítulo 7, ele fala, na questão 330, ele pergunta: sabem os espíritos em que época eles vão reencarnar? Né? Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Aqui já é a questão da reencarnação, né? Então eles pressentem-a, como sucede ao cego quando ele se aproxima do fogo. Sabe que tem de retornar a um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Outra pergunta: pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua encarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então aqui tem um ponto interessante.
quando o espírito ele retorna ao mundo espiritual, né? Lembra que tem todo aquele caminho, né? Passar pelas vicissitudes, as provas, o arrependimento, a expiação, a reparação para chegar à evolução. Então, retornando ao mundo espiritual, ele vai tomando consciência, né? Ele amplia a sua consciência. Então, quando ele toma verdadeiramente consciência de que ele errou, ele desesperadamente aqui, quando diz, atraindo por um desejo ardente, se ele tem aquele desejo sincero de reencarnar para reparar aquele erro que está doendo na alma dele, né? Então daí ele já está nesse caminho da evolução, começando a compreender as leis de Deus, né? Que precisamos todos nós trilhar nesse caminho de amor e de justiça que Deus nos ensina, né? Através dos preceitos de Jesus. Então, ele reencarna para justamente reparar esse erro, né? Mas há também aqueles que se recusam, porque tem medo de reencarnar pelo sofrimento que de repente ele venha passar. Então, esses demoram mais, né, a reencarnar. Mas, quanto mais se demora, maior será com certeza o sofrimento, porque ele próprio, o espírito, né, cria essa barreira, né? Então, quanto mais rápido compreendermos, buscarmos entender essas questões, melhor para o nosso espírito, né? Então, nenhum, porém, assim procede impunemente. Então, veja que toda atitude que nós tenhamos vai ter uma consequência, né? 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito ele sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela, né? Porque chegando aqui, tem cada um de nós que resgatar um passado culposo, né? Precisamos limpar, nos desvencilhar das paixões, e isso muitas vezes para o espírito não é tão fácil. Na 342, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos amigos que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quanto para a volta? Depende da esfera em que pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe servem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida em fora. Então veja a grandeza, né, e todo o trabalho que o plano espiritual tem com a gente. Nós reencarnamos, lá deixamos pessoas amigas, e ao reencarnarmos temos sempre alguém velando por nós, né, para nos orientar, para nos guiar, para nos dizer os caminhos que temos que trilhar naqueles momentos que nós estamos, né, muitas vezes em dúvidas, desesperados, mas logicamente que para isso precisamos ter essa sintonia, essa elevação, né, porque senão continuaremos surdos espiritualmente para ouvirmos o que o plano espiritual tem a nos dizer. Sobre a reencarnação, tem-se por trás disso tudo o quê? Uma justiça. Na 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Deus, sendo justo e perfeito, ele deixa sempre o quê? Aberta aos seus filhos uma porta para o arrependimento. Aqui, tenhamos a consciência que ninguém está condenado a viver no sofrimento para o resto da vida do mundo, de forma nenhuma. Ninguém está condenado a queimar no fogo eterno, né? De forma nenhuma. Deus, sendo justo e perfeito, ele nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos e repararmos aquilo que porventura tenhamos feito de errado. Nenhum dos seus filhos estão condenados eternamente ao fogo do inferno pelos erros. Todos nós recebemos a oportunidade de uma nova existência para reparar e cumprir o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova.
Então, muitas vezes, não concluímos pela imaturidade, pelo afastamento ou distanciamento das questões espirituais. Hoje estamos no melhor de nós. Hoje não somos jogados nas covas dos leões, não somos perseguidos por professar a religião que nós quisermos. A questão é entre eu e Deus, entre você e Deus, entre o que você sente e entre o que você faz. Todos nós temos o livre-arbítrio. Que nós saibamos usar esse livre-arbítrio para trilharmos sempre o caminho do bem, o caminho do amor, da justiça. Vivendo os preceitos de Deus, vivendo os preceitos de Jesus. Assim, poderemos galgar os primeiros passos para a nossa evolução espiritual. O Espiritismo, que é a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então o Espiritismo vem nos mostrar isso, da vida futura, de uma vida espiritual, nos avisando que nós precisamos cuidar, compreender que já estamos vindo de encarnações em encarnações, errando, cometendo erros e às vezes os mesmos erros. Hoje, já com essa compreensão, já sabemos, né, que nós precisamos cuidar desse interior nosso, que Jesus confiou, Deus confiou missões a todos nós através da encarnação. E que nós firmemos o nosso pé, né, na elevação de nossas mentes para superarmos as nossas paixões inferiores e trilharmos o caminho do amor e do bem. Então, tudo isso, né, foi explicado sobre encarnação, sobre reencarnação. Sabemos de espíritos que têm duras provas na sua existência, que muitas vezes não é fácil para ninguém. Os caminhos da dor, mas a dor, ela nos purifica. E, para encerrar aqui, né, eu trouxe um textinho sobre o jugo leve, porque nós precisamos saber que estamos num planeta de provas e expiações, onde precisamos ter esse contato com as vicissitudes da vida. Aqui, a felicidade não é 100%. O reino de Deus não é deste mundo, a felicidade não está aqui. A felicidade vai estar em nós encontrarmos dentro de nós a pureza dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos para conosco e para com o nosso próximo. E que em nenhum momento Deus nos colocou na terra e nos largou sozinhos. Estamos sendo amparados. Ele enviou seu socorro através de muitos nomes. E o que maior é Jesus. Então, se nós temos Jesus, nós não estamos sozinhos, nunca. Temos os seus preceitos e temos que ser firmes para combater o mal em nós e seguir em frente. Então, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Sozinhos não somos ninguém, mas com Jesus nós enfrentamos todas as vicissitudes de nossas vidas, do nosso caminho. No capítulo 6, o Cristo Consolador. Todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, perdas de seres amados, encontra consolação e uma fé no futuro. É uma fé na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera,
após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições vão ser muito mais pesadas, né? Caem todo sobre o seu corpo, o seu peso. E nenhuma esperança ele pode mitigar, né? Ele vai viver sempre no amargor, na amargura. Foi isso que levou Jesus a nos dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, nos momentos difíceis, saibamos nos elevar, para que não venhamos colocar a nossa reencarnação em perigo e venhamos a cometer os mesmos erros que estamos cometendo, né? De repente aí há vários milênios, há várias encarnações. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos, aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo ele é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o quê? O amor e a caridade. Então, seguindo esses preceitos, nós vamos desenvolver em nós o que há de melhor para trilharmos o caminho da paz, do amor e da justiça, do amor e da verdade, da caridade e de todas as virtudes que Jesus quer que todos nós desenvolvamos em nós. Para encerrar, uma mensagem da Maria Dolores, né? Mensagem de mais alto. Ao Espírito sábio que encontrara nas alturas imensas, porque me perguntara se vinha para a terra. Dei a resposta aflitivamente e indaguei reverente. Se ele algo queria que eu fizesse, algum aviso, alguma prece, algum recado salvador? Mas aquele celeste mensageiro fitou ao longe as paisagens terrenas, abraçou-me fraterno e disse apenas: se vais de novo ao mundo, dizei aos nossos irmãos para unirem as mãos no serviço do bem. Irmã Dolores, vai, onde encontres problema, fala em Jesus e nada temas. Onde escuta a voz que amaldiçoa, pronuncia com Cristo a frase que perdoa. Dize aos nossos irmãos que o ódio tudo atrasa. Quando nos empenhamos à melhora, impondo a nós, em nossa própria casa, em formas diferentes pela reencarnação, inimigos ousados e doentes, aos quais não desculpamos noutras eras. Recorda aos companheiros ofendidos que mais vale chorar com feridas abertas que alardear poder ao pé dos agressores que possam sobre a terra esmagando os vencidos nas estradas incertas. Se alguém clama que sofre, não vaciles dizer que mais vale aguentar e padecer. Pedrada, provação, calúnia e insulto, qualquer espécie de suplício oculto que condenar alguém. Porque a justiça nasce mais além, e tudo acertará de segundo a segundo, sem que ninguém precise aumentar no caminho as tristezas do mundo. Onde encontros o espinho da amargura, fala em trabalho a força da esperança, que ouvida o lodo e fita além na altura, a presença de Deus no sol, que não descansa, e ampara qualquer um sem deter-se no mal. Vai, Dolores, e diz a toda angústia humana que a vida além da morte brilha soberana, sem justa e sublime, amorosa e imortal. Nisso desci a terra entre os amigos, a fim de repetir repleta de alegria. Alma irmã, prossigamos dia a dia, pela fé viva e ardente caminhemos, procurando servir e compreender como simples dever, porque nos paramos supremos. Alguém nos vê, alguém nos fala e vela, para que a nossa estrada venha a ser a cada dia mais brilhante e mais bela, e que um dia, por fim, a nossa própria dor há de se converter em divina alvorada entre a bênção da paz e a grandeza do amor. E com isso nós encerramos. Pedimos a Jesus para nos abençoar na nossa caminhada e que busquemos ver além da matéria, porque existe alguém lá do outro lado velando por nós, forças espirituais trabalhando para que nós vivamos
para que nós sejamos vitoriosos na oportunidade que recebemos da reencarnação. Que Jesus possa abençoar cada um na sua casa, levando saúde, paz e alegria. E lembrem-se que com Jesus o nosso jugo ele é mais leve. Que possamos estar sempre em prece e em sintonia com aquele amigo de todas as horas, o nosso irmão Jesus, que nos guia, que nos orienta e que nos ama. E que nunca nos deixará sozinho nos nossos momentos difíceis. Que Jesus abençoe a cada um. Até a próxima semana. Tá? Muito obrigada. Gratidão a todos que porventura venham ouvir esse vídeo. Um beijo no coração.